Com né? certeza. Fala, estamos todos no mesmo barco. Agora, o problema é quando você vê a Janja gastando 2 milhões, é quando você vê Cissa Guimarães recebendo 40 mil reais na Nossa. EBC. Ô, Léo, e você acha que falta muito pro impeachment do Lula vir? Ou ele não vem? Qual que é a sua visão? Porque pelo que eu estou analisando, meu, popularidade lá embaixo, né? O pessoal tá meio puto com ele porque tá indo no mercado, tá vendo que tudo tá caro, vai comprar uma compra num aplicativo chinês. Quando começa a ver lá ficar puto da vida, esses dias eu fui comprar um produto que eu acho que era R$ 300. Quando eu fui ver, eu tava pagando 580. Eu deixei. Eu não comprei, acredita? Eu deixei de comprar por conta dos impostos Tá lá, que, pagando a Lei Rouanet. que é um absurdo. Então a popularidade desse governo tá muito baixa, a inflação comendo solta. Muita gente que votou tá desfazendo aí o voto, né? Você acha que vai ter impeachment? O que tá faltando pro impeachment ou não, né? Eu acho difícil por uma questão de tempo e de interesse. Então, vamos pensar que quando a Dilma sofreu impeachment, é, foi em 2015 e 16, né? Sim. Então, o impeachment ele começou ali no início de 2015, né? A ideia ali e tal, a revolta já estava ali em 2015. E ela foi eleita no segundo mandato. Quando que ela assumiu no segundo mandato? É sempre no ano ímpar. Então, ela assumiu em 2015. Sim. Ela foi eleita em 2014. Então, no meio de 2015 ali, Nossa. já começou a ideia, né? E a gente já tá indo pro terceiro ano do governo Lula. Mas não compensa, né? Não é nem só compensa, às vezes não tem tempo hábil. Se você começasse o processo hoje, o que não é o que tá acontecendo, você ia falar de impeachment daqui 10 meses. Nossa. Aí é ano que vem, é eleição. Então, e por que a Dilma aconteceu no início? Porque foi o segundo mandato dela. Hum, Então, veio o primeiro mandato, né? De já 10 a viram? 14. E aí, depois de. Começou em 15 o outro, então já tinha um desgaste dela. Então o Lula assumiu, passou o primeiro ano, segundo ano, estamos indo para o terceiro. Então, até começar as movimentações, ainda que eu acho que seria bom um impeachment para o Lula, para passar o recado de que esses governos não podem fazer o que quiser com a população, ainda que tenha algum custo no curto prazo. Os políticos muitas vezes se sentem intocáveis, podem fazer o que quiser, quando quiser, e a sociedade não reage. Mas não acho que vai ter. Bom, do ponto de vista aí pro Bolsonaro, não é interessante que o Lula sofra impeachment. É interessante que o Lula seja lá para quanto sangrando mais, melhor. Então, o Bolsonaro também não tem interesse em que haja um impeachment, o que para mim é tristeza. Tanto é que a pauta de que antes começaram as movimentações, aquela manifestação começou a ser chamada do dia 16/3, né? Que foi nesse domingo agora. Ela começou depois do vídeo do Nicolas ali do Pix. Sim. Tava muito ruim a situação pro governo. E aí a sociedade foi se organizando. E o Bolsonaro pegou e capturou para ele essa pauta do impeachment, cancelou todas as outras, pediu para os organizadores cancelar as outras, pediu para o Nicolas cancelar em BH, pediu para cancelar aqui em São Paulo e falou que ia ter só lá no Rio de Janeiro. E falou e não quis pedir fora Lula, não quis pedir fora Lula. Começou a falar, pedir fora Lula 2026, mas até aí você não precisa de manifestação, né? É. Porque isso é eleição, cada um vota em quem acha que tem que votar. E aí pediu só anistia. Então ele acabou, e o resultado disso, ao meu ver, é que a população não gostou, por isso o fracasso em termos de número ali, que não chegou nem perto do que ele desejava ali de 1 milhão de pessoas. Então, eu não acho que ele tem interesse, para mim é uma pena, e também acho que não tem tempo hábil. Então, eu acho que o cenário básico que eu trabalharia hoje em dia é com o Lula indo até o final do mandato. Desse mandato de boa aí, depois a população vai, Aí vai vai na ver, urna, né, na né? urna, né? Aí vai na urna. Aí se o Lula ganhasse, por exemplo, que eu espero que não Nossa. aconteça, aí sim, aí sim eu acho que tem grande chance de ele sofrer impeachment depois, se tiver, porque o impeachment nunca é só um processo técnico, né? É um processo político também, né? Não deixa Sim. de ser. Então aí sim, porque aí você estaria um governo muito desgastado, como eu acho que já tá, né? Como eu acho que já tá. E você acha que foi um tiro no pé? Pode tomar. Eu sempre, Léo. Eu jogo um monte de Fica pergunta aqui, né, tranquilo. Léo? Você acha que foi um tiro no pé do Bolsonaro querer cancelar outras pautas importantes, né? Pô, sei lá, um fora Lula, igual, pô, lá em Minas, se o Nicolas já tava organizando lá, ia ser muito grande, né? Porque
É difícil uma pessoa sair daqui de São Paulo, exemplo. Exato, as pessoas Sai têm que daqui, trabalhar, nem todo mundo pô, tá vivendo através da política pelo igual amor de muitos Deus. deles. Eu vi um pessoal ainda na Paulista ali, mas, pô, ninguém vai pegar pra ir pro Rio de Janeiro pra Não vai. fazer uma pauta dessa, né? Você acha que foi um tiro no pé e esse foi o fracasso da. Olha, independente do que eu acho, sim ou não, e eu vou dar minha resposta para não parecer que eu tô me esquivando da pergunta, mas independente do que eu acho, se você se você quer ver se eu tô certo ou errado na minha visão, é só você ver o número de pessoas, né? Sim. Então se eu falasse, eu acho que foi um erro, e de repente tem 3 milhões de pessoas lá, fala, não, foi um acerto. Foi um erro meu. Exato, foi um erro meu de análise, mas as pessoas não concordam comigo, as pessoas foram e foi um sucesso. Eu acho que foi um erro, e o número de pessoas reflete isso. Por quê? Porque as pessoas se sentiram isso. Por isso que ninguém se sentiu motivado aí no Rio de Janeiro. As pessoas queriam gritar fora Lula, as pessoas queriam gritar que a inflação tá alta, que esse governo é um governo cheio de privilégios, que não faz lição de casa, que não tem dado as respostas que a sociedade quer. E aí o que eles pediram? Só anistia para os presos de 8 de janeiro. Foi só isso que eles pediram. E não que isso não seja importante, tá? Mas isso daí é um pretexto para que o Bolsonaro tenha anistia também. Porque ele mesmo já chamou todo mundo de baderneiro lá. Só que agora ele seria beneficiado. Então as pessoas viram que foi uma pauta capturada, proibiram as pessoas de irem lá, protestarem sobre o que quiserem, proibiram. Ou seja, você diz que vai defender a liberdade, mas você não dá liberdade das pessoas protestarem sobre o que quiser. Então, para mim, foi um erro. De novo, que corrobora a minha visão, que mostra que eu acho que eu não estou errado, é o fracasso do número de pessoas. Então as pessoas não compraram, a direita está dividida, não tem essa maneira de ou você está comigo a qualquer custo, ou você é meu inimigo, afasta muitas pessoas. Você tem várias pessoas ali que poderiam estar ao lado deles, mas que eles resolveram colocar como inimigas. E aí a sociedade parece que está cansando disso. Eles não compraram a partir do momento que. Quem que deu uma procuração para o Silas Malafaia falar sobre a população? Ninguém deu. Esse cara. Quem é esse cara? Em termos de. Com todo respeito aos evangélicos, mas quem é esse cara para a população brasileira no mundo político? Quem deu procuração para o Valdemar da Costa Neto, um cara que foi condenado no mensalão e ficou preso? Quem deu procuração para ele? Então a pessoa fala, pô, realmente é isso daí que vai defender as nossas pautas, né? E cadê aquilo que eu queria pedir? Então o resultado é que teve uma pauta, teve uma manifestação completamente esvaziada. Acho que subestimaram, esqueceram de perguntar a vontade da população. Verdade. Esqueceram que a democracia é de verdade, que o que vocês querem, nós vamos lutar contra vocês. E não o contrário. Olha, eu vou dizer o que vocês querem e vocês vão nos apoiar. Não. É o contrário, existe um sentimento. Qual é o sentimento? E aí, quem capturar melhor esse sentimento vai poder representá-los. Eu achei que foi um completo erro. E vai ter uma próxima aqui. Eu acho que também não vai. A não ser que mude alguma coisa ali no meio do caminho, de fato ouvir a população. Se não ouvir a população, o que vai acontecer, eu acho que é um grande fracasso. E é tão fácil ouvir a população, porque se você for analisar, né? Pô, a anistia é importante. Eu não acredito que as pessoas são tão presas lá. Elas Exato. merecem, tá? De jeito nenhum. Eu não tô defendendo a pessoa que riscou lá com batom, fique preso lá, de jeito ou nenhum. Clesão, não. Realmente. Mas existiam outras pautas e as pessoas não foram ouvidas. E a primeira. É tão fácil, né? Porque se você for pegar a rede social, você entra, você vê o que o pessoal tá reclamando. Pô, alimento explodindo, né? Imposto pra lá e pra cá. Então a população, ela quer o quê? Ela quer menos impostos ou diminuição já, né? Quer uma pauta boa pra pegar é querer cancelar essas pautas de aplicativo chinês aí. Aplicativo internacional, né? Sim. Que eles estão cobrando um monte de taxa. Não é uma Sim. pauta boa, a inflação também, o pessoal Sim. vai lá ver o quilo da carne aí, 50 e poucos reais. E aí pega só, deixa uma pauta vazia, igual você falou, né? Eu acho também que foi um erro do Bolsonaro. Espero que as próximas aí tenham mais adesão, né? E também mais pautas. E, Léo, eu queria também entrar num tema do Pix. O Pix, hoje em dia, ele revolucionou, né? A maneira de você fazer pagamento. Pô, eu vou no cabeleireiro, corto meu cabelo. Vou no mercado, passo o Pix ali. Você acha que futuramente o Pix ele pode ser taxado? Qual que é a sua visão do Pix? Ele causa muito gasto também para a União ou não? A ideia do Pix, na verdade, não era taxar o Pix, mas monitorar as pessoas que utilizavam o Pix ali.
O que, se você parar para pensar, não tem um. Na verdade, isso já acontecia, já era feito, nos Estados Unidos já é feito. Mas por que a população ficou revoltada? E eu entendo. E por que não faz. Eu não apoiaria nenhum aumento de imposto, por mais que algum caso ou outro fizesse sentido daqui para frente. É porque a conta toda do ajuste tem sido feito no brasileiro. No brasileiro. Se você fala assim, olha, estamos passando por uma crise fiscal, como o Michel Temer fez isso com o Henrique Meirelles, estamos passando por uma crise fiscal, se a gente não quiser aumento da inflação, se a gente quiser crescimento sustentável, a gente precisa reduzir muito o déficit nominal. Então, a gente precisa transformar em superávit, ou seja, a gente precisa reduzir a dívida brasileira. Para isso, para equalizar a dívida brasileira, reduzir a dívida brasileira, a gente precisa equalizar as contas e fazer o quê? Gastar menos e arrecadar um pouco mais. Se você visse o governo brasileiro fazendo a parte dele, talvez haveria uma legitimidade. Sim. Você falasse, olha, nós estamos reduzindo a Lei Rouanet, nós estamos reduzindo os gastos do governo, nós estamos reduzindo os cargos no governo, estou reduzindo o número de ministérios. Se você visse o governo dando exemplo, a população aceitaria também fazer alguns sacrifícios. Sim, com certeza. Né? Fala, estamos todos no mesmo barco. Agora, o problema é quando você vê a Janja gastando 2 milhões, é quando você vê Cissa Guimarães recebendo 40 mil reais na EBC, é quando você vê um bando de amigos do governo mamando no governo, cheio de privilégio, e aí toma ali taxação de Pix, de Shopee, de blusinha. Aí você fala, cara... Aí no rabo do brasileiro. Exato. Não, né? Não. Então não dá pra... E é isso que tem acontecido. Você pode ver nos Estados Unidos e na Argentina. Os Estados Unidos agora com o Doge lá do Elon Musk, né? Tá também reduzindo muitos gastos necessários. E a Argentina também tá equilibrando as contas públicas. Só que ele tá cortando de tudo, de tudo. Ele cortou do fundão eleitoral. Ele é político. Ele teria incentivo para não reduzir o fundão eleitoral. Mas ele tá cortando de tudo. O que acontece quando a sociedade vê esse tipo de coisa? Pronto. Se o governo falasse assim, olha, fundão eleitoral 5 bi, agora vai ser 1 bi. Vamos economizar 4 bilhões. Olha, agora em vez de 30 ministérios, vai ser 15 ministérios. Agora a gente está reduzindo o orçamento aqui não vai ter aumento para a elite do funcionalismo público, não vai ter mais gastos necessários. Pronto, né? Você ia ver uma resposta e ia falar, cara, e além disso, a gente vai ter que aumentar os impostos, porque senão a gente vai quebrar em tantos anos. Tudo bem. Acho que as pessoas estariam muito mais dispostas a aceitar qualquer sacrifício. O problema é isso, aos inimigos tudo e aos amigos aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Aí não funciona, né? Rigor da lei. Exato. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.